Hey guys, não esperem um super vídeo hoje, porque eu ainda não tô 100% e aí misturou com outros problemas de saúde, então tô um pouquinho baqueada, mas vou dar o meu melhor aqui para vocês e acho que eu mereço pelo menos um like e um comentário aqui, tá bom? Então nós vamos seguir de onde nós paramos a aula passada, que foi nós estávamos falando sobre a família. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente poder continuar. A última frase que nós vimos na aula passada foi sobre ser ou não filho único, certo? Então, eu sou ou eu não sou filho único foi a última frase que nós vimos na aula passada. Agora, nós vamos falar então sobre os nossos irmãos, tá? Então, a ressalva aqui, gente, é que em inglês a gente nunca generaliza para o masculino, tá? Vou dar um exemplo. Em português, a gente fala assim, eu, por exemplo, tá? Você fala assim para mim, Inês, quantos irmãos você tem? Eu digo assim, eu tenho 4 irmãos. Só que desses 4 irmãos, 3 são mulheres e um é homem. Mas a gente generaliza para o masculino, dizendo 4 irmãos, tá? Dependendo do contexto, a gente pode fazer isso na nossa língua. Em inglês, isso não acontece, tá? Então, em inglês, eu tenho que dizer: eu tenho um irmão e 3 irmãs, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque a palavra brothers só significa irmão homem. E a palavra sister só significa irmã mulher. Então, nesse caso, eu vou dizer: I have one brother and 3 sisters. Eu tenho um irmão e 3 irmãs. Caso eu não tenha nenhum irmão, né? Porque aqui em cima eu falei que eu sou filho único, por exemplo, então aqui eu vou negar, vou dizer I don't have any brothers or sisters. Eu não tenho nenhum irmão ou irmã. Eu tenho uma palavra que poderia ser generalizada aqui, tanto para o masculino como para o feminino, que seria siblings, tá? Então, essa palavra eu poderia usar, então, dizendo, por exemplo, no meu caso, que eu tenho 4 irmãos. Então, eu posso dizer, I have 4 siblings. Aí, o siblings significa brothers and sisters. Então, nesse caso, eu não preciso especificar se é homem ou mulher. E também poderia dizer, I don't have any siblings. Eu não tenho nenhum irmão ou irmã, tá? Uma outra possibilidade aqui para você completar seria se, vamos supor que eu não tivesse irmão homem, só tivesse as meninas, as irmãs mulheres. Então, eu diria assim para você, I have 3 sisters. E eliminaria esse pedaço aqui da frase, tá? Supondo, tá, gente? Tô fazendo uma suposição, caso você tenha um caso parecido aí. Aí eu pego esse brother e jogo aqui embaixo e digo assim, and I don't have any brothers. E eu não tenho nenhum irmão homem. Por que eu faria isso, Inês? Para eu poder praticar a frase afirmando e a frase negando. E daí eu teria 2 tipos de frases aí no meu repertório, tá? Mas se você tem os 2 irmãos e irmãs, você vai dizer os dois. Se você tem só irmão, então você pode dizer, por exemplo, eu tenho um irmão. I have one brother. E se você quiser negar, você pode dizer I don't have any sisters. Mas não é obrigatório, tá? A frase é I have e coloca quantos irmãos homens e quantas irmãs mulheres, ou só os homens, se você só tiver homem, ou só mulheres, tá bom? Se você quiser fazer a negativa, negando aquele que você não tem, você pode usar aqui, tá? E para aqueles que não têm, de fato, nenhum irmão e nenhuma irmã, vai usar a 6.1, que é I don't have any brothers or sisters, ok? Então, vamos praticar essa frase. Eu vou falar a minha e você vai falar a sua, tá bom? Depois de mim, eu vou dar um tempinho e daí você fala a sua. I have one brother and 3 sisters. Você fala. De novo. I have one brother and 3 sisters. Você fala.
E agora bem rápido. Lembrando que eu falo o meu e você fala o seu. Aqui você vai pôr a quantidade de irmão que você tem e aqui a quantidade de irmã que você tem. Ou você vai dizer I don't have any brothers or sisters. Então vamos lá, agora bem rapidão. I don't have, perdão. I have one brothers and three sisters. Muito bem. Se ficou alguma dúvida aqui, gente, escreve aí nos comentários para mim que eu ajudo você, tá bom? Dúvida de vocabulário, de número ou de como completar. Se você não entendeu a minha explicação, deixa aí que eu te ajudo, ok? Vamos aqui então para baixo, nós vamos na número 7. Agora nós vamos falar sobre filhos. No meu caso, eu não tenho filhos, então qual que eu vou dizer? Eu vou dizer a 7.1. I don't have any children. Então, o children, apesar de vocês traduzirem como criança, aqui nesse contexto, a tradução dele é filhos. Tanto faz os filhos homens quanto as filhas mulheres, quando eu digo a palavra children, tá? Então, quando eu estou dizendo aqui, I don't have any children, eu estou dizendo eu não tenho nenhum filho homem, nenhuma filha mulher, eu não tenho nenhum filho, tá? Aí, o son é só para menino e o daughter é só para meninas. Então, você vai dizer I have, vai colocar aqui a quantidade de meninos que você tem e a quantidade de meninas que você tem, tá? Se você só tem sons, você só tem filho homem, você vai dizer I have e vai colocar só até aqui a frase, até o son. Se você só tem filha mulheres, você vai dizer I have, vai pular esse pedaço aqui. Então você pula ele, risca aí para você não se confundir. Aliás, risca não, só se você tivesse a apostila, né? Você deve estar escrevendo. Aliás, gente, se vocês quiserem adquirir a apostila, pode me chamar no WhatsApp ou lá no Instagram, que daí eu falo para vocês como que faz para vocês adquirirem a apostila, tá? A gente envia para qualquer lugar do Brasil. Então, I have, aí você coloca aqui a quantidade, daughters, que é meninas, filhas mulheres, tá? Ó a pronúncia, daughters. Então, veja que esse AUGH só tem um som que é o O, tá? Então, esse O é o som de AUGH. São 4 letras e um som só, AUGH, dó. E o T-E-R, daughter, tá? Como a gente tá falando no plural, daughters, se você tiver mais do que uma filha, ok? Então, lembrando, se você tem só homem, I have, nanana, sons. Se você tem só mulheres, I have, nanana, daughters. Se você tem os dois, você vai pôr os dois. I have sons and daughters, tá? Coloca a quantidade aqui. Se tiver dúvida de vocabulário de número, deixa aí que eu ajudo você. Aí, no meu caso, eu vou dizer I don't have any children. Então, eu vou falar o meu e você vai falar o seu agora, tá? Eu falo, te dou um tempinho e você fala. I don't have any children. I don't have any children. Você. I don't have any children. Muito bem. E agora, na frase 7.2, nós vamos falar sobre os nossos pets, tá? Então, no caso, eu tenho 3 animais. Então, eu vou colocar aqui, I have 3 pets. Se você só tem um, você vai dizer I have a pet, tá? Então, I have 3 pets. I have a dog and 2 cats. Então, eu tenho 3 animais de estimação. Pets, animais de estimação. I have a dog, eu tenho um cachorro, and 2 cats, e 2 gatos. Então, vou repetir. I have 3 pets. I have a dog and 2 cats. Eu tenho um cachorro e 2 gatos. Se você não tem animais de estimação, você vai falar 7.3. I don't have any pets. I don't have any pets. Eu não tenho nenhum animal de estimação, tá? Então, agora eu falo o meu e você fala o teu 3 vezes, aumentando a velocidade e tentando tirar a leitura, ok? Vamos lá. I have 3 pets. I have a dog and 2 cats. Você.
I have 3 pets. I have a dog and 2 cats. Você fala. De novo. I have 3 pets. I have a dog and 3 cats. Você. Pessoal, vou dar uma dica muito importante agora. Abre bem os ouvidinhos, preste bem atenção no que eu vou falar. Se você é um aluno muito inicial, não sabe falar números, não sabe falar os animais, você não vai deixar de praticar por causa disso. Por favor, tá? Aqui o que importa são as estruturas, porque essas estruturas podem ser adaptadas para outros vocabulários. Então, o que você está decodificando aqui não são vocabulários, são estruturas. Então, se você não tem um vocabulário suficiente, você vai vir aqui nos comentários, vai deixar escrito aqui, eu vou falar para você. Mas no momento que você está vendo esse vídeo, você não tem o vocabulário, você vai fazer com as ferramentas que você tiver na tua mão nesse momento. Qual é a ferramenta que você tem agora? O vocabulário em português. Então, por exemplo, eu não sei falar 3 em inglês, mas eu tenho 3 animais. Então, eu vou falar I have 3 pets. É isso que você vai fazer, tá? I have 3 pets. Aí, eu não sei falar cachorro e nem gato. Eu vou dizer I have a cachorro and 2 gatos. Eu nem consigo falar nas duas. Então, você vai completar com o vocabulário em português mesmo, para você poder praticar a estrutura. E aí, a hora que você souber esse vocabulário, você volta, porque você vai ter que revisar esse conteúdo. E aí você já vai usar os vocabulários certos, tá? Não deixe de praticar porque você não tem o vocabulário, por favor. Ouça o que eu tô te falando, tá bom? Lá na frente você vai me agradecer se você fizer a coisa certa. Pegando um gancho aí sobre a questão de revisões, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu não vou mais trazer as revisões aqui em vídeo, tá? Porque o vídeo fica muito grande, aí as pessoas desistem de assistir. Então, o que que eu vou falar para você toda vez que a gente terminar um vídeo? Você tem que voltar e revisar os vídeos que já foram colocados no canal, tá? Quantas vezes, Inês? Infinitas vezes, até você saber falar aquilo sem olhar em lugar nenhum, até aquilo ser muito, muito fluente para você, com velocidade, com pronúncia e sem você ter o script, tá bom? Então, revisão é o que vai fazer você ficar fluente. Não pensa que se você viu uma vez o conteúdo, que você viu uma vez o vídeo, já é suficiente para você. Então, tem que voltar e revisar, voltar e revisar, voltar e revisar, tá? Usa as técnicas que eu estou falando para vocês lá desde o início, desde a primeira aula, tá bom? Para você poder fazer as revisões. Então, a aula de hoje é essa. Sobre o grupo do WhatsApp lá para vocês tirarem dúvidas. Ninguém comentou aqui embaixo, não teve procura, então eu não montei o grupo, tá? Se daqui em diante vocês resolverem fazer esse grupo, deixe os comentários aí e aí a gente pensa sobre isso, tá bom? Então, por hoje é isso. Agradeço a presença de vocês aqui comigo e peço, por favorzinho, que vocês deixem aí um feedback para mim, ok? Thank you. Bye.